Começando de novo aqui, né? Acho que agora a gente vai conseguir iniciar a live com tudo certo, com tudo adequado. O professor Oreiro já está nos seguindo. Como eu estava dizendo, né? Hoje é quem sabe faz ao vivo. Como eu estava dizendo, a revista Brado tem feito essa série de lives com o tema Use Amarelo pela Democracia, que foi uma campanha iniciada pela Folha de São Paulo para defender a democracia brasileira e a liberdade de imprensa. E a gente tem usado esse espaço aqui para conversar sobre os mais diversos assuntos que envolvem o nosso regime democrático, né? Hoje, em especial, a gente vai conversar com o professor José Luiz Oreiro sobre as consequências econômicas da pandemia para a realidade do Brasil e também sobre as possíveis consequências democráticas, né? Eu acho que vai ser uma conversa muito proveitosa. E para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Brenda Fontana, sou formada em Relações Internacionais, sou colunista de Economia da revista Brado. E a conversa de hoje vai ser um pouquinho mais econômica, né? A revista Brado tem feito essas lives com as mais diversas temáticas. A gente já falou sobre direitos LGBTs, já falamos sobre questões de raça, de gênero, questões políticas, entrevistamos candidatos aqui do Espírito Santo, né? E, e hoje a gente vai falar um pouquinho com o professor José Luiz Oreiro da situação econômica aqui do país. Convidar ele, gente, vai dar certo. Enquanto o professor aceita, eu vou começar já a fazer a introdução dele, né? Para quem não conhece, o professor José Luiz Oreiro é na minha opinião, e eu acho que muitos de vocês vão concordar, um dos maiores economistas do Brasil. Ele é economista, tem doutorado pela UFRJ em Economia da Indústria e da Tecnologia, é professor adjunto do Departamento de Economia da Universidade de Brasília. Eu estou chamando ele aqui para a live, professor, você já pode aceitar, que aí você consegue entrar. E, além de tudo isso, né, o professor, para mim, é uma grande referência, assim, como economista aqui no Brasil, sempre está publicando, ele é muito ativo, né, sempre está publicando, sempre está escrevendo livros. Acho que só esse ano ele já deve ter uns 10 artigos publicados. E em 2016 ele tem dois livros que são muito marcantes, assim, né, para discutir o desenvolvimento do Brasil, que é o Macroeconomia do Desenvolvimento, ensaio sobre a restrição externa, financiamento e política econômica. Vou convidar ele aqui de novo. Em 2016 ele também lançou o livro Macroeconomia Desenvolvimentista, Teoria e Política Econômica do Novo Desenvolvimentismo. Professor, você está conseguindo aceitar? Eu te mandei o convite, qualquer coisa você me manda aí uma mensagem. São dois livros extremamente relevantes para a gente pensar o desenvolvimento do Brasil e pensar saídas para a situação econômica que a gente vive hoje. E é sobre isso que a gente vai conversar com o professor. Você não recebeu? Não apareceu um botão para você? Professor, quando você entra na live, aparece assim, pedir para participar da live em cima do chat. Clica ali. Eu sei convidar, mas eu vou convidar de novo aqui. Enfim, olha, acho que agora vai, hein? Acho que agora a gente vai conseguir, gente. O professor mandou a solicitação para mim. Aê, professor, deu tudo certo, hein? Problemas da tecnologia. Não é que eu estava tentando fazer no meu notebook, agora estou fazendo no meu celular. Mas eu preferia que tivesse sido pelo notebook, mas tudo bem. Pelo computador é melhor mesmo, né? Pelo celular é um pouco mais desconfortável. Mas é o que nos possibilitaram hoje. Professor, eu quero começar já agradecendo por você ter aceitado o convite. Você não sabe disso, mas eu te levo com uma estima muito grande, sabe? Sempre acompanho muito seu trabalho, seu blog, agora o canal no YouTube, né? Então, para mim é realmente uma honra poder te entrevistar e poder te fazer Ok, perguntas, poder te fazer perguntas sobre o cenário econômico atual do Brasil. Eu acho que você é ok. uma grande referência como economista para todos nós aqui, principalmente no Espírito Santo, que tem uma galera desenvolvimentista que te acompanha muito.
Então, é muito Aham, bacana, é muito bom poder fazer essa conversa aqui. Já tinha feito uma ok. apresentação sua, né? Mas para quem está chegando, o professor José Luiz Oreiro é professor da UNB, tem doutorado pela UFRJ em Economia da Indústria e da Tecnologia. É uma grande referência dentro dos estudos e dos debates sobre novo desenvolvimentismo no Brasil. Então, quem ainda não acompanha o blog dele e o canal dele no YouTube, fica a dica, porque ele realmente é maravilhoso e durante a pandemia tem feito muitas lives, né, professor? Você não para, Tem, é verdade. inclusive. Todo dia é uma live nova, eu tô sempre te assistindo. E hoje a gente tá aqui, hoje, enfim, podemos conversar, né? E aí Sim, sim. eu queria começar, né, já te fazendo uma pergunta para a gente começar aqui a nossa conversa, né, sobre a situação econômica atual do Brasil. Porque a gente esperava que a previsão do FMI e até mesmo a sua previsão, né, sobre o quanto que o PIB do Brasil se contrairia esse ano, felizmente, não foi de 12%, de 11%, a previsão desse ano é de 5%, não porque esse governo mudou o rumo da política econômica, não porque esse governo fez de fato as medidas que eram necessárias, mas sim por causa de decisões vindas do Congresso, como o auxílio emergencial, né, que ajudou a gente a segurar essa barra da pandemia. Mas, para a gente começar a nossa conversa, eu acho importante a gente falar, né, para todo mundo que está ouvindo a gente, que está nos acompanhando aqui, um pouquinho do panorama econômico atual do Brasil, né, do que a gente está vivendo. E aí eu gostaria que você desse essa luz para a gente, né, qual é a situação econômica do Brasil hoje, brevemente, e o que a gente pode esperar para 2021. Então, bom, boa noite a todos, antes de mais nada, a todos e a todas, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje, principalmente o pessoal aí capixaba, né? Vitória é uma cidade que eu conheço razoavelmente bem, Ah, tá? que ótimo. Eu estive aí ano passado, inclusive, o governador Renato Casagrande me convidou para dar um seminário durante a Semana de Planejamento Estratégico do Governo do Estado. Isso foi em maio, início de maio de 2019, né? E aí eu aproveitei para ficar alguns dias em Vitória com a minha esposa, né? Então, enfim, é uma cidade que eu particularmente gosto muito, né? É, Bom, agora, a situação do Brasil é uma situação que, se a gente for comparar com o que está acontecendo nos países europeus e nos Estados Unidos, a queda de PIB realmente vai ser muito mais baixa do que a da Espanha e da Itália, por exemplo. Quer dizer, nós, em abril, maio, os organismos internacionais como o FMI, Banco Mundial, né, OCDE, Comissão Europeia, estavam prevendo uma queda no PIB brasileiro de entre 8% e 9%, né, mas nesse ano nós devemos fechar com uma queda entre 5% a 6%. Tá? Bom, por que o resultado está sendo menos ruim do que o que havia sido projetado? Quer dizer, o resultado está sendo menos ruim do que o que havia sido projetado, basicamente devido ao auxílio emergencial. Quer dizer, o auxílio emergencial, né, que foi uma decisão do Congresso Nacional, não foi nem do ministro da Economia, nem do presidente da República. Né? O ministro da Economia era contra, ele queria fazer um voucher de apenas R$ 200 por 3 meses. Quer dizer, o Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado, aprovaram um auxílio emergencial de R$ 500 para basicamente todo mundo que precisasse, né? Ou seja, os critérios realmente foram bastante flexíveis, né, de inclusão, né? E aí, quando o Bolsonaro viu que realmente o auxílio emergencial seria aprovado, então ele quis aumentar de 500 para 600, né? Inicialmente, esse auxílio emergencial seria por 3 meses, ou seja, começaria em abril, maio, junho, né, terminaria em junho, mas ele foi prorrogado por mais 2 meses no valor de R$ 600, e por fim nós tivemos uma prorrogação de setembro até dezembro num valor de R$ 300. Tá? Bom, graças ao auxílio emergencial, a massa de rendimentos da população brasileira vai fechar este ano 4,5% acima do valor de 2019. Tá? Então, é por causa dessa enorme transferência de renda, né, que levou ao aumento da massa salarial no sentido amplo.
quer dizer, massa de rendimentos, na verdade, que inclui salários, inclui aposentadorias, inclui auxílio do governo, etc, etc. Graças ao auxílio emergencial, a massa de rendimentos, né, da população brasileira vai terminar este ano 4,5% mais alto do que no ano passado, e isso teve um impacto muito forte no sentido de suavizar a queda do nível de atividade econômica. Quer dizer, se tivesse sido os R$ 200 por 3 meses lá do Guedes, a gente teria uma queda de PIB de uns 8%. Tá? Então, ainda bem, né, que as ideias do ministro da Economia nunca são postas em prática, porque se fossem postas em prática seria um desastre. Né? Mas então foi basicamente isso que está segurando, né, o nível de atividade, junto com uma pequena contribuição do setor externo. Tá? O Brasil, como vocês sabem, nos últimos 15 anos voltou a ser um exportador de produtos primários, tá? O que em geral é ruim. Tá? Por que exportar produtos primários é ruim? Porque a elasticidade de renda dos produtos primários, soja, minério de ferro, etc., a elasticidade de renda das exportações é baixa. Isso significa que quando a economia mundial se expande, as exportações de minério de ferro, soja, café, etc., crescem pouco. Bom, só que o oposto também é verdadeiro, ou seja, quando a economia mundial se contrai, né, o que acontece é que as exportações de produtos primários caem pouco. Uhum. E aí você teve uma situação em que as exportações brasileiras caíram 5% na comparação com 2019, mas as importações caíram mais de 15%. Agora, em meados do ano, tem uma taxa de queda de próximo de 20%. Então, o saldo comercial brasileiro, né, este ano vai ser mais alto do que em 2019. Então, a demanda externa vai dar uma contribuição pequena, mas também para a suavização da queda do nível de atividade. Então, esses dois fatores, né, quer dizer, o aumento da massa de rendimentos no sentido amplo, devido ao programa de renda emergencial, mais, tá, o aumento do saldo da balança comercial, vão nos ajudar a ter uma queda de PIB que vai ser metade do que vai ser a queda do PIB da Espanha. A Espanha deve ter uma queda de PIB de 11% a 12%. Tá? Então, nesse sentido, o Brasil foi razoavelmente bem sucedido na parte de contenção dos efeitos econômicos da pandemia do coronavírus. Tá? Os efeitos sanitários ficaram bem a desejar. Quer dizer, a gente poderia ter tido muito menos mortes do que tivemos de fato. Tá? Hoje a gente já está na faixa de 160 mil mortes. Tá? É difícil dizer quanto disso se deve ao negacionismo do senhor presidente da República, tá? Mas já existem estudos sendo feitos nesse sentido, em que você controla, né? Controla por uma série de variáveis, né? E a gente pode pôr aí nas costas do presidente da República uns 30 mil mortes. Né? Quer dizer, eu tenho a absoluta convicção de que quando esta pessoa for devidamente desalojada do Palácio do Planalto, ele vai ter que responder por crimes contra a humanidade e genocídio no Tribunal Penal Internacional de Haia, que, diga-se de passagem, o PDT já entrou com uma ação no Tribunal Penal Internacional de Haia, seguido por outros partidos. Eu imagino que isso vai ser acolhido, ainda mais agora, depois da vitória do Joe Biden, né, para presidente dos Estados Unidos. O Bolsonaro perdeu, né, a única pessoa que ainda o apoiava. Né? Então, eu acho que em 2023 eu vou comprar uma passagem para a Haia, né, que eu quero ver pessoalmente o julgamento dessa pessoa. Olha, né? eu espero poder fazer o mesmo, se o real não estiver tão desvalorizado. Infelizmente, eles acabaram com a pena de morte por enforcamento. É só prisão mesmo. Tá? Mas se fosse como no Tribunal de Nuremberg, seria um pouquinho mais divertido. Mas, enfim, de qualquer maneira, Bolsonaro e Trump e outros vão passar para a lata de lixo da história, né, como genocidas. Enfim, bom, mas esse é o cenário atual da economia brasileira. Agora, o problema não é mais 2020, até porque 2020
Voltou. Meu celular às vezes dá uns problemas, sabe? Mas o problema não é 2020, falta mês e meio, quer dizer, como eu falei, foi menos pior do que a gente havia esperado, né? Mas em 2021, se não for posto nada no lugar da renda emergencial, a massa de rendimentos ampliada vai cair mais de 4%. Então a gente vai ter o efeito inverso. Ou seja, se este ano tivermos um aumento da massa de rendimentos em 4,5%, nós vamos ter uma queda, né, da massa de rendimentos em mais de 4% no ano de 2021. Ou seja, nós vamos ter um choque de demanda contracionista muito forte em 2021, que vai jogar, que vai abortar, melhor dizendo, qualquer tentativa de recuperação da economia brasileira em 2021. Esses números que o pessoal do mercado financeiro está dizendo, porque a economia vai crescer 2,9%, isso aí é wishful thinking. Tá? Não tem nada, não tem nenhum modelo, não tem análise econômica, simplesmente é o que eles desejariam que acontecesse. Tá? Que os americanos chamam de wishful thinking. Tá? Mas, de concreto, o que nós temos, dada a informação atual, tá? É que, não havendo um substituto para a renda emergencial, não havendo nenhum aumento do investimento público em 2021, como se tinha pensado, os militares chegaram, né, a pensar, o general Braga Neto chegou a pensar lá em abril, maio, de fazer um plano Brasil maior, que ele não sabia bem o que era, mas ele só tinha a ideia de que precisava aumentar o investimento. Tá? Mas essa queda de braço entre os militares e o ministro da Economia virou aquilo que o saudoso governador Leonel Brizola chamava do debate entre o diabo e coisa ruim. Né? Quer dizer, o inferno está indo. Quer dizer, o que está acontecendo é que nós não temos nenhuma medida, zero medida para ano que vem. Tá? Quer dizer, o senhor presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que inicialmente em março, abril, maio, teve um comportamento digno, né, durante a crise, voltou ao seu estado normal de defensor dos interesses do sistema financeiro, quer porque quer voltar à austeridade fiscal em 2021, quando nenhum país do mundo, atenção para isso aqui, não tem nenhum país do mundo civilizado que está pensando em retornar à austeridade fiscal em 2021. Ninguém. Ninguém. Nem o FMI está recomendando isso. Nem o FMI. A Christine Lagarde deu uma entrevista algumas semanas atrás ao Le Monde, tá? Dizendo, no caso dos países europeus, que era absolutamente indispensável não fazer uma retirada prematura dos estímulos fiscais. Tá? Ela diz com todas as palavras, Christine Lagarde, professor, tá? Que é a atual presidente do Banco Central Europeu. Diga. Sim, eu acho que você conseguiu resumir muito bem, né, a situação, como é que foi esse ano para o Brasil. E você falando agora, né, de austeridade fiscal, que provavelmente é o que o governo vai tentar retomar em 2021, e como isso não é a solução, eu queria perguntar para você, não sei se você está conseguindo ver os comentários, estão até aqui falando que é Oreiro presidente, tá? Então a pergunta é, se o senhor fosse presidente, que tipo de política econômica você acha que o Brasil precisaria tomar para retomar os níveis de crescimento que a gente pelo menos tinha em 2014, né? Porque desde o início da crise que a gente vive, desde 2014, a gente não retomou os patamares de renda nem de emprego, e eu imagino que em 2021 os níveis de desemprego vão aumentar, que a renda você já falou, né, que vai contrair. Muito. Então, assim, se o senhor fosse presidente, ou se o senhor fosse assessorar um presidente, uma equipe econômica, de política econômica, né, do Brasil, que tipo de rumo, que tipo de caminho a gente poderia seguir, né, adotar, para conseguir retomar o crescimento do Brasil, né, que já estava baixo desde a década de 80 e agora desde 2014 com a pandemia está muito pior. Bom, a gente tem que ter, antes de mais nada, uma clareza de quais são as ações de curto, médio e longo prazo que o governo precisa adotar. Tá? Para 2021, tá? O que você tem que fazer é ampliar o Bolsa Família, tá?
porque tem muita gente que vai ficar sem renda nenhuma, né, ano que vem, então você tem que ter um Bolsa Família turbinado. Né? Quer dizer, eu particularmente não gosto da ideia do ex-senador Suplicy, de uma renda básica universal. Tá? Quer dizer, nesse sentido, eu me coloco muito mais próximo à posição do senador Bernie Sanders nos Estados Unidos. Tá? O senador Bernie Sanders defendia que o governo americano deveria adotar um programa de garantia de emprego, ou seja, que todas aquelas pessoas em condições de trabalhar e que quisessem trabalhar, se não conseguiam um emprego no setor privado, o governo daria um emprego, lógico, com um salário um pouquinho mais baixo do salário de mercado, para não competir diretamente com o setor privado, mas eu acho que isso é a maneira mais condizente com a dignidade da pessoa humana. Tá? Ou seja, dar dinheiro para as pessoas não fazerem nada não me parece uma coisa boa. Em certas situações isso é necessário. Foi necessário agora, durante a pandemia, porque as pessoas não podiam trabalhar por conta do distanciamento social e porque, enfim, o vírus atrapalhou toda a economia. Tá? Existem outras pessoas que, por certas condições de vida, seja porque não estudaram, seja porque têm deficiência física, mental, etc., também não conseguem se inserir numa economia de mercado. Então, para essas pessoas, você tem que ter renda básica. Tá? Mas, para as demais, o que você precisa é dar emprego. Tá? Se o mercado não é capaz de gerar emprego em quantidade suficiente, e digo mais, se o mercado funcionar direito, ele nunca vai fazer isso. Tá? Por quê? Uma economia de mercado próspera é uma economia na qual a produtividade do trabalho aumenta muito rápido. Tá? Se a produtividade do trabalho aumenta muito rápido, a produtividade do trabalho, quanto mais ela aumenta, menos trabalhadores você precisa. Tá? Então, é evidente que quem tem que ser o empregador de última instância é o Estado. Tá? Bom, mas voltando ao que eu faria. No curto prazo, você vai ter que, ou seja, 2021, 2022, você vai ter que turbinar o Bolsa Família e vai ter que aumentar o investimento público. Em quê? Em obras de infraestrutura. Temos um monte de coisa para fazer. Tem estrada para fazer, tem toda a questão da matriz energética. Tá? O Brasil pode voltar, né, a ter uma matriz energética mais limpa, como ele já teve no passado. Quer dizer, foi no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso que a gente começou a construir usina térmica a gás, a carvão, etc. Tá? Que a gente começou a sujar a matriz energética. Tá? Se uma das poucas coisas boas que o governo militar deixou para o Brasil foi que no início dos anos 80, praticamente 100% da nossa matriz energética era limpa. Tá? E a gente foi sujando a matriz energética ao longo do tempo. Então, você tem muito investimento na descarbonização da economia, tá? Em infraestrutura, saneamento básico, mobilidade urbana, quer dizer, tem muito investimento para ser feito. Então, não faltam oportunidades de investimento. O que falta? Primeiro, você retirar as restrições autoimpostas pelo teto de gastos da emenda constitucional 95. Isso é uma excrescência, só existe no Brasil, só o Brasil que congelou os gastos primários da União por 20 anos. Só nós fizemos isso, ninguém mais fez. Né? Quer dizer, eu acho que somos nós que estamos errados, não o mundo inteiro. Tá? Bom, então nós temos que eliminar, né, a restrição autoimposta da emenda constitucional número 95. Aí vai vir o pessoal do mercado financeiro, não, mas aí a dívida pública vai aumentar, vai explodir, não sei o quê. Eu falei, não. Você pode fazer uma consolidação fiscal de médio e longo prazo por intermédio do aumento da carga tributária. A carga tributária no Brasil hoje é 32% do PIB. Tá? Ela está estável há mais de 20 anos. Quer dizer, esse mito de que a carga tributária no Brasil vai aumentar, não vai aumentar. Tá? Ela está estável há mais de 20 anos em 32%. Tá? Bom, só que o Estado que a sociedade brasileira deseja, né, é um Estado do bem-estar social, com gasto em saúde, educação, né, com investimento público, é um Estado que custa 36% a 38% do PIB. Então, se a carga tributária é 32% do PIB, mas o Estado que a sociedade brasileira deseja
custa entre 36% a 38% do PIB, você vai ter que aumentar a carga tributária em 4% a 8% do PIB. E da onde vai vir esse aumento da carga tributária? Tem que vir dos mais ricos. É por isso, veja bem, está interditada no Brasil o debate sobre aumento de carga tributária, desde a emenda constitucional do teto de gastos, lá no governo Temer. Por quê? Com o governo Temer, a plutocracia brasileira, né, viu a possibilidade de se fazer o ajuste fiscal mandando a conta para os serviços públicos. Porque a lógica do teto de gastos é essa, é de reduzir o tamanho do Estado e, portanto, dos serviços públicos prestados à população. E aí, para tornar palatável politicamente esse discurso, você cria um novo inimigo. Qual é o novo inimigo? Que a plutocracia, o Rodrigo Maia, a Globo News, etc., estão passando para a população, que são os funcionários públicos. Eles estão querendo criar um dilema entre gastos de saúde e educação e gastos com funcionalismo público. Isso é de uma burrice monumental, porque gasto com saúde é médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. Lógico que tem que construir hospital, tem que comprar os remédios, etc, etc. Mas o gasto com saúde é intenso em recursos humanos. Da mesma coisa são os gastos com a educação. Ou o que é que os liberais brasileiros acham? Que as pessoas vão para a escola e se auto-ensinam? Não. Você precisa de prédio? Precisa. Você precisa pagar a luz elétrica? Não, precisa pagar a luz elétrica. Você precisa pagar a limpeza? Precisa pagar a limpeza. Mas você tem que ter professor em sala de aula dando aula. E bem motivado. E sem falar que esses cortes, eles violam a nossa própria Constituição, né? Porque saúde, educação, moradia digna, tudo isso são garantias constitucionais. Qual é a estratégia? A estratégia da PEC emergencial, que você diz, não, nós vamos reduzir os gastos com servidores públicos. Mentira! O que a PEC emergencial quer fazer é reduzir a oferta de serviços públicos, porque você vai reduzir a jornada de trabalho dos servidores públicos. Aí o que vai acontecer? Os professores vão dar 25% menos aula. Os médicos vão fazer 25% menos atendimento. Os fiscais da Receita Federal vão fazer 25% menos autuações. E por aí vai. Ou seja, é criminoso, é de uma desonestidade intelectual que o Rodrigo Maia diga claramente para a população, eu quero que os professores trabalhem menos horas. Eu quero que os médicos trabalhem menos horas. Eu quero que os fiscais da Receita Federal trabalhem menos horas. E é isso que ele está propondo. Mas ele fica passando para a população de que não, nós vamos reduzir os super salários. Aí as pessoas pensam que aquele juiz lá do Amapá, que ganha 600 mil reais por mês, não, esse cara realmente é um absurdo. Mas já existe o teto de salários, né, que não é cumprido por uma série de razões. E mais, a PEC emergencial não pega o judiciário. Aonde estão os grandes salários do serviço público, a PEC emergencial não pega. O Exército, as Forças Armadas ficam fora da PEC emergencial. Então, quem que vai ser afetado? Vai ser professor e médico. É isso que vai ser afetado. É isso que tem que se cobrar. O Rodrigo Maia tem que dizer isso claramente. Eu quero menos serviços de saúde. Eu quero menos serviços de educação. Por quê? Porque eu estou a serviço do sistema financeiro e o sistema financeiro, que é para onde eu quero ir depois que eu terminar a minha carreira de deputado, que não vai muito longe, diga-se de passagem, ele vai me dar um emprego de 300 mil reais por mês. E aí eu vou poder pagar colégio particular para os meus filhos e vou poder ter plano de saúde particular. E os pobres que se explodam. Os pobres é a classe média. É isso que tem que dizer claramente. Né? Mas não está sendo dito. Vocês criam toda uma retórica, né, de que os servidores públicos são a quinta essência da elite brasileira, quando a elite brasileira é esse pessoal da Faria Lima. Eles que estão manipulando Rodrigo Maia et caverna, né, para passar essas excrescências que só no Brasil está acontecendo isso. Na Holanda, os servidores públicos tiveram aumento de 5% de salário. A Espanha acabou de dar um aumento para os servidores públicos de 1%. Puramente, enfim, figurativo, mas deu
um aumento para os servidores públicos. Então, assim, realmente, o que nos espera em 2021 assim, é inimaginável. Nessa toada, nós vamos ter saudades de 2020. Professor, foi bom que você, assim, bom não, né? Encerrar com essa frase é ruim para todo o Brasil, né? Assim, contemplar isso para o nosso futuro é ruim porque 2020 já está sendo um ano muito difícil para todo mundo, né? Mas eu fico pensando assim que a gente tem, então, uma situação muito frágil, né, na democracia brasileira. A gente está vivendo um debate econômico, a gente está vendo um desmonte do estado de bem-estar social que é garantido pela Constituição de 88, e isso impacta diretamente as condições de vida das pessoas, dos brasileiros, né? As pessoas têm uma renda menor, estão mais desempregadas. Aqui no Espírito Santo, na Grande Vitória, a média de desemprego é de 33% entre os jovens que são da minha idade, né, entre 18 e 25 anos. Então, assim, são níveis muito elevados de deterioração do padrão de vida que o brasileiro tinha em 2014, que já não era tão bom assim, e que agora a gente só vai ver piorando, né? E quanto menos serviços públicos a gente tiver, mais a gente vai sentir essa situação se agravar, porque não vai ter nenhum amparo dos serviços que o Estado poderia prover para a população. E aí a minha pergunta é a seguinte: o senhor acredita que a gente consegue passar por 2021 sem alguma manifestação social, sem algum tipo de esgarçamento maior da nossa democracia? Porque isso tem consequências até mesmo para as próprias instituições democráticas, né? Como que o senhor vê os aspectos políticos e sociais que essa racha do estado de bem-estar social, né, e da situação econômica pode provocar? Olha, nesse aspecto eu sou otimista, porque uma vez que o Trump foi derrotado, os militares não vão embarcar numa aventura de golpe. Isso não vai acontecer. Tá? Por que eu posso dizer isso de forma bastante firme? Se a gente lembrar da história da América Latina, tá? Nos anos 70, quase todos os países da América Latina tinham ditaduras. Brasil tinha ditadura, Argentina tinha ditadura, Chile tinha ditadura, Uruguai tinha ditadura, Paraguai tinha ditadura. Né? E só que o que aconteceu em 74? Né? Jimmy Carter assumiu a presidência dos Estados Unidos. Quando Jimmy Carter assumiu a presidência dos Estados Unidos, a relação dos Estados Unidos com as ditaduras da América Latina mudou. Então, a partir daí, nós temos a abertura lenta, gradual e segura do Geisel, nós temos a mudança de atitude do regime militar do Uruguai com seus presos políticos, isso o próprio Pedro, o Mujica já relatou isso, e está naquele filme Uma Noite de 12 Anos, para quem ainda não viu, eu sugiro que veja, que claramente, depois da vitória de Jimmy Carter, a ditadura começou a tratar os seus prisioneiros políticos como seres humanos, porque eles simplesmente não faziam isso antes. Tá? Então, assim, os militares sabem muito bem disso, tá? Então não vão embarcar em nenhum golpismo. Tá? Isso não vai acontecer. Agora, de fato, se o governo, né, e o Congresso Nacional insistirem na agenda de ajuste fiscal, nós vamos ter o caos social no primeiro semestre de 2021. Bom, e aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, se o Bolsonaro não tomar as rédeas da situação, se ele não perceber que precisa mudar a política econômica, ele vai ser saído. Como isso vai acontecer, eu não sei. Tá? Mas ele vai ser saído, tão simples quanto isso. Tá? E se vai ser impeachment, se vai ser cassação de chapa, aliás, a opção de cassação de chapa continua na gaveta lá do pessoal do TSE, eles deram uma requentadinha aí na semana passada, pelo visto, né? Mas pode ser cassação de chapa. Né? Isso se faz relativamente rápido, é só o pessoal perceber que tem que fazer, e que fazem rápido, tiram os dois, chamam eleições indiretas, no caso, né? Porque a partir do dia 1º de janeiro de 2021, né? Já passam 2 anos, então, se caçar a chapa, Deus, vai ter que ser eleição indireta. Não, se fosse até o dia 31 de dezembro de 2020, se tivesse cassação de chapa, seria eleição direta. Né? Mas a partir do dia 1º de janeiro de 2021, vai ser eleição indireta. Tá? Então, eu acho que simplesmente é o que vai acontecer. Vai ter uma cassação. Voltei.
Voltou, Entendeu? voltou. O Congresso Nacional vai simplesmente vai fazer uma eleição indireta, não sei quem pode ser presidente, aí realmente não sei. Né? Que Se não puder seja o ser Maia, qualquer um. né? Só não pode ser o Não, não, não Maia. vai ser o Maia. Não vai ser o Maia. Não vai ser o Maia. Ai, ai. Duvido, duvido, duvido. Eu já aviso o seguinte: se for eleição indireta, eu coloco meu nome. Tá? Isso não tem nenhuma. Vou lá no Congresso Nacional, sou cidadão com meus plenos direitos políticos, vou lá e coloco, me coloco a candidato à eleição indireta. Tá? Aqui no chat você já Mas, viu que tem apoiadores, tem eleitores no Espírito Santo, né? Então, enfim, eu realmente, assim, o meu maior temor é o primeiro semestre de 2021. Tá? Porque, como a informação que a gente tem até agora é que não vai ter nada para colocar no lugar da renda emergencial e não vai ter nenhum aumento do investimento público, então o desemprego vai aumentar, ele vai passar de 20% da força de trabalho. Tá? E aí vai ser, porque as pessoas vão ver de quê? Se não tem o brasileiro médio, tem poucas economias, então vai ser um desastre, entendeu? Eu ainda acho, tá, que aos 47 do segundo tempo, o Congresso Nacional vai prorrogar o estado de calamidade pública. Tá? É a maneira mais simples de resolver o problema. Não tira o teto de gastos, mas você prorroga o estado de calamidade pública até o dia 31 de dezembro de 2021, e com isso o governo pode fazer, sei lá, Bolsa Família Plus, aumentar gasto com investimento, tal, porque a única coisa que nos constrange para 2021 é a restrição do teto de gastos, nada mais. Essa ideia de que o governo não pode aumentar o endividamento. Mentira. Isso é mentira pura. Olha o que aconteceu essa semana agora, hoje particularmente, com duas notícias. Primeiro, a vitória do Biden. Segundo, que a Pfizer, a vacina da Pfizer teve 90% de eficácia. O dólar despencou para 130. Ué, mas mudou a política fiscal brasileira? Não, não mudou. As taxas de juros de longo prazo despencaram todas. Tá? O que estava acontecendo era simplesmente muita incerteza para o ano de 2021, e aí quem já teve, né, a curiosidade de estudar a teoria geral do emprego do juro da moeda, sabe que quando eu tenho um aumento da percepção de incerteza, a taxa de juros sobe, o câmbio se deprecia, né? Então, ou seja, eu tenho uma deterioração das condições macroeconômicas. Aí como ficou resolvida a questão nos Estados Unidos, Biden ganhou. E agora a gente já sabe, né, que com um grau maior de confiança, que vai haver uma vacina em 2021, tá? Então diminuiu a incerteza, o preço dos ativos voltou ao normal. Tá? Então, assim, eu acho que a única coisa que nos impede de ter uma certa tranquilidade na recuperação econômica em 2021 são as restrições autoimpostas. E aí é o teto de gasto. Essa coisa absolutamente tosca, esse terraplanismo econômico, que não tem lugar nenhum do mundo. É impressionante que Marcos Mendes, que é o que defende esse negócio, entre outros, ele, ano passado, num artigo na Folha de São Paulo, o nível da argumentação econômica dele foi o seguinte: não, a gente não pode tirar o teto de gasto, porque se tirar o teto de gasto, vai gastar mais, e aí é como se fosse dar bebida para alcoólatra parar de tremer a mão. Esse foi o nível da argumentação do Marcos Mendes. É só vocês pegarem o artigo da Folha de São Paulo. Ele não apresentou um argumento econômico, não, um argumento moralista baixo nível. Baixo nível. Esse é o naipe dos economistas, uns nem são economistas, na verdade, né, que estão conduzindo a política econômica desde 2016. Eu fui muito crítico à política econômica da presidente Dilma Rousseff. Tá? Mas essa turma, que entrou depois de 2016, está me fazendo sentir saudade da Dilma. não, essa turma é sem condições, né? Eu sinto às vezes que eles estão desconectados da realidade econômica concreta do Brasil. Parece que eles não estão olhando Totalmente. para o que está É um acontecendo. mundo paralelo. É um mundo. Eu escrevi, inclusive, sexta-feira foi publicado no Poder 360 um artigo meu, um ex-aluno meu da UNB, o Vitor Dota, que agora está fazendo mestrado em Sorbonne, tá, cujo título era Universo Paralelo da Agenda Econômica Brasileira. Que é um universo paralelo, entendeu?
Então, assim, é uma coisa assim, inacreditável o nível em que o debate brasileiro está desconectado do mundo. Sim. A gente está usando uma teoria econômica ultrapassada dos anos 30 do século passado, pré-Keynes. Como se isso fosse ciência. Não é. É ideologia que está sendo usada para defender os interesses do sistema financeiro. E assim, me parece que, obviamente, com o Bolsonaro, isso está sendo aprofundado, né? Essa agenda está sendo aprofundada, mas parece que tem um tempo, diria assim, que desde a redemocratização o Brasil tem abandonado políticas econômicas mais desenvolvimentistas, né? E também industriais, como a gente já adotou no passado. E aí eu queria, acho que essa vai ser provavelmente a nossa última pergunta, porque o Instagram deve nos derrubar, né? Mas a minha pergunta vai no seguinte sentido. Hoje, na democracia que a gente vive hoje, essa democracia liberal no Brasil, que é cada vez, né, o nosso país é cada vez, nossa economia é cada vez mais marcada pelo rentismo, por um processo de financiarização. Se nessa situação que a gente vive hoje, é possível pensar o desenvolvimento nacional, né, a formação de uma indústria nacional, a elevação da produtividade, da renda, ou se seria, eu acredito que a sua resposta vai ser nesse sentido também, né, ou seria necessário dar um giro de 180 na política econômica, né? Abandonar e tentar combater esse processo de financiarização que cada vez mais a gente vê na economia e que parece sufocar mesmo, né? Parece desviar recursos do setor produtivo para o setor financeiro o tempo inteiro. Enfim, gostaria de saber a sua opinião. Será que a gente consegue superar a nossa situação de subdesenvolvimento tendo uma economia majoritariamente financiarizada? Então, essa é uma pergunta que já dava uma live inteira, mas eu vou tentar ser breve. Tá? Assim, eu não acredito na possibilidade de desenvolvimento econômico com essa elite empresarial que nós temos. Tá? Aliás, saiu uma matéria no UOL, no portal da UOL, ontem, em que eu digo exatamente isso. Quer dizer, que os empresários brasileiros, eles são limitadinhos, para não dizer burrinhos. Tá? E o pior é que eles, mesmo, não existe mais o industrial dos anos 50. O industrial dos anos 50, como era o Roberto Simons e outros, eram pessoas cuja renda advinha da sua atividade industrial. Né? Agora, pegue as lideranças industriais brasileiras. Quem são os presidentes das federações de indústria? Todos eles ex-industriais. Começando com Paulo Scaff, a Fiesp, e assim, você não tem um cara que seja industrial de verdade. E mais, mesmo os empresários industriais, eles já têm lá, parte da renda deles já está aplicada no sistema financeiro. Então, assim, eu acho muito difícil com essa liderança empresarial. Bom, e aí significa, então, que nós estamos condenados? Eu acho que não. Eu acho que o que está acontecendo agora no Brasil é a luta do Armagedon, né, entre duas visões de sociedade. Né? Uma que é liberal, que, né, voltou à carga depois do impeachment da presidente Dilma, diga-se de passagem, muito por incompetência dela. Né? Eu não passo pano para o PT, né? Embora, obviamente, isso não me impede, como alguns dias atrás eu escrevi um artigo com o senador Rogério Carvalho, do PT, defendendo a introdução dos depósitos remunerados no Banco Central, né? Mas assim, eu não passo pano para o PT. Eu acho que o PT tem muita culpa e precisava sim fazer uma meia-culpa, né? Sobre o que, enfim, como a situação chegou ao que chegou em 2015 e 2016. Tá? Bom, mas então a gente tem de um lado, essa visão liberal entreguista, porque é bom chamar isso de maneira clara, quer dizer, é um pessoal liberal, mas que está associado, né, a interesses financeiros fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, mas não apenas nos Estados Unidos. Né? E do outro lado, a gente tem um corpo muito heterogêneo, que ainda não tem um pensamento econômico solidificado. Talvez quem tem um pouquinho mais é o Ciro Gomes, mas às vezes o Ciro também dá umas escorregadas, como, por exemplo, ficar apoiando esse negócio da auditoria cidadã da dívida, que é uma bobagem sem mais tamanho. Eu já avisei isso para ele, já disse para ele em 2016, tá? Fiz um post no meu blog, mandei para ele,
mas ele continua falando gráfico de pizza, não sei o quê, etc, etc. É uma pena, tá? Uma pena, porque o Ciro tem uma boa cabeça, tá? Não Eu acho desiste que, dele não, infelizmente, ele... professor. Manda de novo o texto. Fala, Ciro, lê isso. Não desiste dele não. Pois é, mas o problema é que o Ciro, ele tem muitas virtudes, mas também tem alguns defeitos. Quer dizer, o Ciro gosta das pessoas que concordam com ele, entendeu? Então, se você tem ideias econômicas diferentes da do Ciro, aí ele já começa a te botar de escanteio. Quer dizer, aí as pessoas que hoje estão cercando o Ciro, basicamente são vaquinhas de presépio. Ficam lá, sim, senhor, coronel, claro, eu só tenho toda a razão, é isso mesmo, coronel. Tá? Não é assim. Quer dizer, tem que ter como os antigos Césares de Roma, né, quando os seus desfiles triunfais em Roma, tem que ter um escravo atrás dele dizendo: lembra-te, César, que és apenas um homem. Tá? Então, assim, eu ainda acho que o Ciro é a pessoa mais capacitada, tá, para assumir a presidência da República em 2022. Agora, ele vai ter que mudar uma parte do seu comportamento, do tipo ficar evitando briguinha com vereador de São Paulo, não preciso dizer o nome, né, com que ele brigou, aquilo absolutamente desnecessário, tá? E ficar apoiando umas coisas estapafúrdias como a auditoria cidadã da dívida. Tá? Quando brigar com o Temer, com o Bolsonaro, tudo bem, isso aí faz parte. Aí Tá? não tem como não brigar. Não, isso aí é dever cívico, tá? Mas, voltando aqui, quer dizer, você tem um bloco heterogêneo que tem PT, tem o PDT, tem o PSB, né, tem outros partidos, tem o PSOL, né, que não tem ainda um discurso unificado, estão brigando por espaço. Né, eu acho que precisaria fazer uma frente ampla, tá, entre esses partidos em torno de um programa. Melhor do que discutir o nome, você discute um programa para o país. Né, e aí depois você vê quem vai ser a melhor pessoa para apresentar esse programa. Mas a disputa está sendo feita de maneira errada. A gente está querendo discutir hoje quem vai ser o candidato da frente ampla, se vai ser o Lula, o Haddad, ou o Ciro, ou o governador Flávio Dino. Não, a gente tem que discutir o seguinte: o que a gente quer para o país. Né? Bom, uma vez que a gente definir um programa, então vamos ver qual é o melhor nome para defender esse programa. Pronto. E faz um compromisso, né, de todos, né, para defender o nome que seja mais viável para defender esse programa. Acabou. É isso, essa é a discussão que a gente tem que fazer. Discussão de ideias, não é a discussão de fulanos. A gente está fulanizando a discussão. Porque o Lula é isso, porque o Ciro é aquilo, porque o Flávio Dino é aquilo, porque não sei quem é aquilo. Pelo amor de Deus, gente, vamos discutir ideias, vamos parar com essa palhaçada, essa infantilidade da esquerda. Tá? Tem que discutir uma proposta de país. Com certeza, uma proposta que seja capaz de promover o nosso desenvolvimento, né? A nossa soberania, exatamente, porque cada vez mais a gente fica subjugado a interesses externos. Exatamente. Tá? De retomar o desenvolvimento econômico, né, em bases sustentáveis, né, que não seja outro voo de galinha como foi durante o governo Lula, tá? Mas para isso precisa usar a nossa inteligência. As pessoas precisam conversar entre si, tá? Parar com esses xingamentos recíprocos, né? E aí depois você vê qual é o melhor nome. Tá? Quer dizer, eu estou conversando com todo mundo. Tá? O pessoal me convida, converso. PT me convida, converso. A Podemos me convidou recentemente para escrever uma avaliação sobre a reforma administrativa, eu escrevi, fiz para eles. Quer dizer, sem problema nenhum. Eu discuto com qualquer pessoa que queira escutar as minhas ideias. Tá? Mas eu acho que esse é o momento da gente conversar, pensar uma saída para esse país, tá? Porque senão o Brasil vai entrar numa situação como a da Argentina. A Argentina, em 1901, era a segunda renda per capita do mundo. Olha a situação da Argentina hoje. A longa decadência da Argentina. Enfim, isso que eu quero evitar para o Brasil. Mas, para isso, a gente precisa ter uma discussão política adulta, ao invés de ficar com futriquinha, fulanização, né, que não leva a lugar nenhum. Sim, com certeza. Nossa ideia, né, com essas lives, seguindo a campanha da Folha de São Paulo, Use Amarelo para a Democracia, é exatamente isso, né? Fazer uma série de lives que possibilitem uma discussão da democracia possível e a democracia que a gente quer para o futuro no Brasil, né? Especialmente agora nesse ano que a gente tem eleições municipais, é muito importante a gente
retomar esse debate, pelo menos em nível municipal, e construir as bases para que em 2022 a gente tenha um outro resultado, né? Que não se repita 2018 e que a gente tenha propostas muito mais claras de um projeto de país que a gente queira seguir. Professor, eu quero te agradecer muito pelo convite. Eu espero ter a honra de te entrevistar mais uma vez no futuro, porque realmente você é uma Com pessoa que eu certeza. admiro muito, não só como pessoa, mas principalmente como economista, sabe? Eu te acho realmente brilhante e é ótimo ter você aqui com a gente. E acho que é isso. Muito obrigada. Vou Vai continuar. ficar gravado em algum lugar? Fica Vai ficar salvo gravado? aqui, fica salvo no perfil da revista, fica salvo aqui no Instagram. E queria Tá. convidar quem ficou até o final e assistiu até o final para te seguir no Instagram, né? Seguir você, professor José Luiz Loureiro, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Eu vi que você está com um novo canal, é Macroeconomia Desenvolvimentista no YouTube. A O nome? Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento. Isso. É um Quem canal no ainda. YouTube, que não é só meu, é do grupo de pesquisa. A gente tem um site que se chama Structuralist Development Macroeconomics Research Group, tá? www.sdmrg.com.br, tá? Que é o site do grupo de pesquisa. Agora é um grupo de pesquisa que não tem só brasileiro. Tá? Uhum. Nós temos um economista dinamarquês, que é o Peter Scott, tem 2 economistas espanhóis, tem 3 economistas italianos, né? Então, assim, é um grupo internacional, tá? Embora seja composto na sua maioria por brasileiros, tá? Mas por Sim. isso que o site é em inglês. Não, mas não tem Mas é um problema. grupo de pesquisa, quer dizer, não é assim. Já me falaram várias vezes para abrir um canal no YouTube, para assim, a minha discussão, eu adoro quando me convidam para uma live como essa de hoje, mas assim, a minha discussão eu prefiro geralmente fazer uma discussão com um público um pouco mais seleto, né, de Uhum. economistas, etc, etc, tá, do que Mesmo ficar sem o entrando nesse canal. mundo da lives toda hora, etc. Quando eu acho que tem alguma coisa interessante para dizer, eu faço uma live. Mas eu faço no Facebook e depois aí as Não, pessoas veem. e mesmo sem o canal, o senhor está sempre presente aqui na internet fazendo live. Acho que todo dia, toda semana tem pelo menos uma nova comentando a semana, né? O que aconteceu na semana. Então, professor, muito obrigada por ser tão acessível, sabe? Você aceitou com toda a prontidão do mundo o nosso convite. Foi ótimo ter o senhor aqui. E fica o convite, né, para continuar acompanhando a Brado, não só o senhor, todo mundo que está assistindo a gente. Vocês já estão adicionados, já adicionei Ah, que vocês. ótimo, que ótimo. E muito obrigada, tá? Boa noite para o senhor. E vou continuar assistindo todas as suas lives, tô de olho. Tá bom. Tá Olha, boa bom? noite para você, boa noite para todos e todas que nos assistiram até agora. Tá? Fiquem com Deus e que Deus abençoe esse país. Isso. Tchauzinho. Tchau, tchau.